E agora a gente está de volta com o quadro Fala Doutor para falar sobre a saúde bucal. Roda a vinheta. E nesse retorno do nosso quadro Fala Doutor, vamos conversar sobre facetas, um procedimento que te ajuda a ter aquele sorriso branquinho, de artista, parece até coisa de propaganda. Para entender melhor sobre esse procedimento, recebemos aqui no estúdio o doutor Natanael Chagas. Muito obrigada, seja bem-vindo de volta, é uma alegria ter vocês com a gente aqui no Ver Mais, para a gente falar bastante sobre saúde bucal, né? Facetas, né? Quando a gente fala de sorriso branquinho, de propaganda, tem certos exageros aí, né? Como é que é para vocês, né? Quando recebem um paciente, um cliente que quer ficar com aquele sorriso de propaganda? Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Ver Mais. Exatamente, então, facetas são procedimentos estéticos, né? Para correção de pequenas ou também maiores imperfeições nos dentes. E as facetas, elas têm muitos benefícios, mas também, em prol disso, em contrapartida, nós temos muitos mitos também das facetas, né? O grande mito hoje a ser convencido para o paciente é em relação aos desgastes nos dentes, né? Então, hoje os pacientes, eles nos procuram, né? E eles também querem renovar o seu sorriso, mas também eles querem evitar aquele desgaste excessivo, né, nos dentes. Então, doutor, só para quem não entende, né, quem nunca viu, faz muito tempo que acontecia isso, né? Para colocar uma faceta tinha que desgastar o dente, mesmo eles ficavam fininhos assim, exatamente, né? Então, isso hoje já não acontece mais, é isso? Exato. Hoje são pouquíssimos casos que a gente tem de um desgaste maior. Mas eu sempre falo para os pacientes, o desgaste dos dentes, ele não é por conta da faceta especificamente, mas é em decorrência de como está o dente do paciente. Por exemplo, um paciente que tem um dente extremamente escurecido, né, um paciente que ele tem um dente extremamente torto, né, girado, a gente precisa compensar isso, né? Então, há sim um pouco de desgaste, né, de preparo que a gente diz, tá? Mas eu digo para ti, Fabiana, que mais de 90% dos casos, os desgastes e também os laminados, né, que são as cerâmicas, as porcelanas, elas são de espessuras assim de menos de 1 milímetro. Então, essa compensação, ela não precisa ser necessariamente através de um desgaste específico, né, mas também de uma peça muito mais bem trabalhada e mais bem compensada em relação à cor da peça realmente. Gente, a gente está vendo uns antes e depois ali, é sensacional, né? Muda completamente o sorriso e a vida da pessoa, né? Exatamente. Sempre falo, as facetas, elas têm o caráter, né, o perfil e também o que o paciente procura, né, da gente conseguir 3 coisas com ela. A gente consegue aumentar os dentes, né, melhorar o tamanho dos dentes do paciente. A gente consegue também consertar o formato dos dentes e também, não menos importante, a cor dos dentes. Então, são 3 coisas que a gente consegue com o mesmo procedimento. Elas são... Tem vários tipos, né? Quais são os tipos de facetas para a gente ver? Então, hoje nós temos 2 tipos de faceta. A faceta em resina e faceta em porcelana. E a durabilidade delas? Então, as facetas em porcelana, elas têm uma durabilidade muito maior, devido ao perfil do material realmente, né? E também a durabilidade, a dureza dele. Hoje, nós podemos dizer sem problema, sem preocupação nenhuma, que facetas em porcelana elas podem durar 10 anos, mais de 10 anos. Né? Então, o paciente hoje que ele faz um procedimento dele, ele pode ter um sorriso, né, como você comentou no teu início, de celebridade realmente por um tempo muito longo. Né? E as facetas em resina, elas também, elas têm o mesmo caráter, né, de estar renovando cor, tamanho e formato, mas elas têm uma durabilidade menor. Né? Então, hoje as facetas em resina, elas têm pigmentações, né? Que em decorrência da nossa alimentação, né? Pacientes fumantes também, é bem importante falar sobre isso, que a faceta em resina ela requer manutenção a cada 6, 8 meses, né? Que é um polimento, porque vai realmente pigmentando em relação à nossa dieta. O que a porcelana não acontece isso. E a da porcelana, quando fala 10 anos, né, um pouco mais, como que seria o que acontece depois desses 10 anos? Pode fazer essa restauração, melhorar ela de novo? Como é que funciona? Então, após esse tempo de 10 anos, né, claro, não é nada específico, né, não é nada de maneira fechada, né? Sim, não 10 é certo anos, que vai acontecer. não é correto, né? Dependendo do cuidado do paciente, da periodicidade, né, das vezes que ele frequenta o dentista para realmente estar avaliando, vai durar mais com certeza.
Mas quais são os reflexos, quais são os problemas que isso pode acontecer com o passar dos anos? Né? Pode dar infiltração, né? Realmente o paciente ele precisa fazer algum tipo de polimento, de manutenção, né? Ou também, se necessário, né, a troca né, desse material, porque realmente é um material que ele estressa, né, que ele fadiga, assim como os dentes Pois é, nossos. isso que eu ia falar, né? A gente tem que cuidar dos dentes normalmente, né? Até quando fala porcelana, acha que é algo muito sensível e não é, né? Tipo, a gente vai comer alguma coisa mais dura, né? Tenha vários alimentos assim, que pode quebrar o dente normal também, que a gente tem que ter esse cuidado sempre, né? Exatamente. Então, aquele paciente que nenhum dentista vai orientar você com os dentes naturais a roer osso, por exemplo. Então, com dentes artificiais, né? Ou, por exemplo, de implante, ou facetas em resina ou em porcelana, também a gente não vai orientar a fazer isso, né? O que eu quero dizer com isso aqui, se com um dente natural os cuidados eles também têm que existir, né? Com relação aos excessos de força mastigatória, enfim, também com porcelanas ou com resina, né, ou com próteses fixas sobre implante, enfim, também esse cuidado ele precisa existir. Uma última perguntinha para a gente encerrar, quando você falou lá na primeira pergunta sobre alguns defeitinhos do dente, ele pode, a colocação desse tipo de material, né, de processo, pode substituir o uso de aparelho, por exemplo? Sim, algumas pequenas imperfeições, né, tanto de mordida, né, de engrenagem realmente, quanto em relação ao alinhamento ou nivelamento dos dentes, a porcelana ela tem esse caráter, né? Então, como eu falei agora, né, anteriormente, mudar o formato e o tamanho. Então, alguns desnivelamentos, né, de tamanho ou realmente de desalinhamento, né, um dente um pouco mais para frente, um dente um pouco mais para trás, a porcelana ou a resina, elas têm esse perfil, né? Essa função de estar corrigindo isso. Resolve vários problemas com um procedimento só. Exato, claro. Tem alguns pacientes que a mordida é muito errada, né? Ou com desalinhamento, desnivelamento extremamente grande, aí perfeito. Aí o paciente ele precisa passar por um processo de aparelho e aí a finalização do caso daí é com as facetas. Tá certo, doutor Natanael Chagas. Muito obrigada por ter vindo. Até a próxima. Até a próxima. Agradeço mais uma vez a oportunidade.